Vermeer is a grassroots company of local people, some of the best engineers I know, and they use SolidWorks. When it first came out, it was much easier to use than other solid modeling type packages. I think it continues to be that way. The menus are intuitive, easy to understand. You don't have to be that expert user to take advantage of a lot of its features. If you are that expert user, it has those, but you can operate at that entry-level user and do really well. It's important to have a package that you can be efficient at with minimal training and minimal seat time on the modeling. One of the machines that we use SolidWorks to design is our medium drill. The medium drill is used to put in utility cables for phone lines, electrical lines, fiber optics throughout the world. It is a very complex machine with a lot of hydraulics and electrical on board. A lot of features to help the drillers make good decisions, whether it's water or sewer lines. And we use SolidWorks for the entirety of that design. There's no other CAD for mechanical design here at Vermeer. There's so many other little parts of the SolidWorks that we integrate with as far as doing structural analysis. Being able to do multiple configurations, I think, is nice. Weight was a big issue for us. We had to maintain a certain max weight. It had the weight distribution on the semi-trailer versus the tires, and we had to move the center of gravity around. It's so fun to be able to show a concept to someone who's not in front of SolidWorks every day to try to explain to them maybe how a part fits together. You can quickly show them any of those parts. You can show them the inside of the part, you can show them the back side, you can rotate around a little bit, you can communicate faster, get on the same page. One of the advantages of working with SolidWorks is our ability to reuse components throughout many different models of drills. And many of those components can be reused from one drill to another. Take an idea from one drill, size up the geometry with SolidWorks' parametric modeling, it speeds up your process, but you change the part once, and it propagates that change throughout the assembly models that part is used in. When we make these changes, we reduce design cycle times, which reduces cost, and we improve quality. So it's kind of a cheaper, faster, better all at the same time. When I started, Vermeer was significantly smaller. SolidWorks continued to grow with us and allowed us to do the things that we needed to do that our customers and our team members have been asking for. I would say SolidWorks is one of the reasons why we picked the next move. We wanted a platform that worked on the cloud. Then we wanted to be able to integrate different business units and be able to replicate those processes globally. The 3D Experience platform provided that level of functionality that we needed to grow as a company and continue to get more efficient in those processes. It's a very versatile, useful software that doesn't restrict us, just a matter of your imagination, what you can come up with. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso evento de lançamento SolidWorks 2026. É um prazer enorme estar aqui com vocês em mais um grande evento da CADWorks. Eu sou Rafaela Oliveira, gerente comercial da CADWorks, e hoje nós preparamos um encontro muito especial para apresentar as principais novidades e recursos da nova versão do SolidWorks. Um dos softwares mais completos e poderosos do mundo para engenharia e design 3D. Durante todo o evento, a nossa equipe estará atenta ao chat, pronta para dar suporte, responder dúvidas e interagir com vocês em tempo real. Então fiquem à vontade para participar e aproveitar ao máximo cada detalhe. E antes, pessoal, de começarmos oficialmente o evento, eu gostaria de convidar uma presença muito especial. O Raul Arozzi, que é gerente comercial da Dassault Systems, que vai compartilhar um pouco sobre a parceria com a CADWorks e a expectativa da Dassault para este lançamento. Raul, seja muito bem-vindo. É com você. Muito obrigado, amigos da CADWorks, pelo convite. Sempre um prazer estar aqui junto com vocês, apresentando as principais novidades da nossa nova versão do SolidWorks. Para quem não me conhece, meu nome é Raul Arozzi, eu sou o gerente comercial da Dassault Systems SolidWorks aqui para o estado de São Paulo.
E em nome da Dassault Systems, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos que estão nos assistindo aqui, junto com a CADWorks, para conhecer todos os novos recursos, ou pelo menos os principais, todos a gente não vai ter tempo de mostrar, mas as principais novidades da nossa nova versão, está sendo lançada agora esse ano, SolidWorks 2026. Esse ano é um ano muito especial para nós aqui na Dassault, porque como vocês devem ter percebido na minha camiseta, esse é o ano que o SolidWorks completa 30 anos de existência. Nós tivemos a oportunidade de fazer um evento especial aqui de acesso à versão beta do SolidWorks, no escritório aqui de São Paulo, agora no mês de julho, se eu não estou enganado, onde nós convidamos alguns clientes, aí foram em torno de 30 clientes, que tiveram acesso em primeira mão, na frente de todo mundo, acesso à versão beta do SolidWorks 2026, puderam testar com seus modelos, com seus arquivos, a nova versão, os novos recursos, compatibilidade, ter um spoiler aí na frente de todo o mercado. Foi um evento muito bacana. Em comemoração aos 30 anos do SolidWorks, nós tivemos também um pequeno desafio nesse evento de beta teste, onde os usuários, os clientes, puderam usar o SolidWorks na sua versão 95. Então nós tivemos aí máquinas virtuais com Windows 95, SolidWorks 95, e lançamos o desafio de modelar uma peça na versão do SolidWorks 95, para a gente entender um pouquinho o quanto que a ferramenta evoluiu de lá para cá, e vem evoluindo constantemente, ano após ano. Ano passado nós estávamos juntos aí, junto com a CADWorks, apresentando as versões, os recursos novos da versão 2025, e parece que foi ontem, e hoje a gente já está aí com a versão 2026, recheada de novidades. A gente tem novidade na parte de modelagem de peças, montagens, detalhamento, governança, simulação, ambiente de projeto elétrico, CAD 2D também, porque a gente não está falando somente do SolidWorks como modelador, mas todos os produtos que trabalham de forma integrada com o SolidWorks. Então, seja o SolidWorks Simulation, Flow Simulation, o PDM, o Draft Site para 2D, SolidWorks Elétrico. Então, todos os produtos do nosso portfólio SolidWorks estão vindo agora na sua versão 2026, recheado de novidades. E, como eu disse, é um ano especial, 30 anos de aniversário do SolidWorks. Não podia ser diferente, a gente tem muita novidade bacana que a CADWorks vai apresentar para vocês. Sem dar muito spoiler, o que está chamando muito a atenção é a aplicação da inteligência artificial para facilitar o trabalho de você, usuário de SolidWorks, naquelas atividades mais rotineiras, principalmente no ambiente de detalhamento. Vou me segurar, não vou falar muita coisa não, vou deixar para o time de especialistas da CADWorks apresentar para vocês. Mas espero que vocês aproveitem muito do evento, tirem suas dúvidas, perguntem, acessem o nosso site solidworks.com, procurem o pessoal da CADWorks. A gente está sempre junto, o que vocês tiverem de dúvidas, aproveitem para perguntar, tenham acesso à versão 2026, testem seus projetos. Eu tenho certeza que vocês vão ficar bem felizes aí com as novidades que a gente está trazendo nessa nova versão do SolidWorks. Então, dito isso, gostaria de agradecer mais uma vez, dar as boas-vindas a todos. CADWorks, o show é de vocês agora. Muito obrigado. Obrigada, Raul, pela presença e pelas palavras. É sempre um prazer reforçar essa parceria que é tão sólida entre CADWorks e Dassault Systems, que tem como objetivo e propósito levar tecnologia e inovação para nossos clientes e parceiros em todo o Brasil. E agora, vamos ao que todos estavam esperando, as novidades do SolidWorks 2026. E eu convido agora o Cauã Santos, do nosso time técnico, para abrir as demonstrações e mostrar o que há de novo nesta nova versão. Vamos lá, Cauã! Opa, pessoal, boa tarde, tudo bom? Eu sou o Cauã Santos, técnico aqui da CADWorks, tá? Eu vou dar seguimento aqui, então, com o nosso webinar, tá? Falar um pouquinho para vocês sobre as novidades que estão vindo aí referente ao ambiente de peça, tá? Então, passar aqui para vocês darem uma olhada. Bom, agora a gente tem uma novidade aí nas flanges de base, tá? No momento, atualmente, elas podem ser deslocadas em relação ao plano de esboço. Então a gente vai ter aí o maior controle de como a gente está movimentando essas nossas flanges dentro do nosso ambiente de peça, tá? A gente também tem a questão de suavização de cantos, onde o SolidWorks vai coletar todos os cantos internos das nossas chapas metálicas e vai usar o comando Break Corner, tá? Que é um novo comando
que vai aplicar aí um tratamento nos nossos cantos, tá? Para não deixar aquele canto muito pontiagudo. A gente tem já a novidade também de deletar equações, onde a gente vai conseguir tirar essas equações juntamente com seus esboços que estejam referentes a ela, ou então os recursos, tá? A gente tem novidades também na estrutura de sistema, onde a gente vai conseguir aplicar os tratamentos de canto com mais confiança, já que agora a visualização está muito mais clara, tá? A gente consegue aplicar tratamento a cantos complexos também. A gente consegue também agora, pessoal, referenciar propriedades personalizadas à lista de corte, tá? Ou seja, aos itens que estão lá dentro da lista de corte. E isso é muito legal, porque a gente consegue agora integrar de uma forma melhor com o nosso PLM ou REP, tá? Como o SolidWorks PDM, Manage ou então a plataforma 3D Experience, por exemplo, tá? Agora a gente consegue também definir os pontos de coordenadas utilizando os eixos X, Y ou Z e não é mais necessário gerar uma geometria existente, tá? Além de que agora a gente tem um sistema de coordenada para definir a direção da caixa delimitadora, ou seja, a bound box do nosso projeto. E aí essas direções vão permanecer do mesmo jeito que a geometria da peça, tá? Então, vamos supor, ele vai estar ali do mesmo jeito que a geometria pode mudar o jeito que for, a caixa vai permanecer na mesma posição, tá? Então, como vocês podem dar uma olhadinha aqui na flange de base, a gente consegue selecionar ali a nossa chapa metálica, por exemplo, e editar ela. A partir desse momento que a gente começa a editar a nossa chapa metálica, tá? Tem a opção já de flange de base, só que agora a gente tem ali a opção de Surface, Face ou Plano, e a gente consegue selecionar os planos variados, tá? Selecionando esses planos variados, a gente já tem outras opções também que eu vou mostrar mais pra frente, como por exemplo a suavização de cantos. Ou seja, o SolidWorks localiza ali pra gente esses cantos que estão meio pontiagudos, tá? Que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com eles na produção, e a gente consegue suavizar eles, trazendo assim um desenvolvimento melhor para o nosso projeto, né? Já que a gente não precisa mais se preocupar em fazer isso realmente na hora da produção. A gente vai conseguir também deletar as equações, como eu já havia falado para vocês. Então, vamos supor, a gente tem ali algumas equações criadas e eu necessito de excluir elas, porque, enfim, são alguns esboços que eu não uso mais ou alguns recursos que eu não utilizo mais. Então, o que eu vou fazer? Vou selecionar ali meu esboço, que está referente à equação, e agora a gente tem a opção Delete Equations, tá? Que é referente realmente a deletar as equações. Ali, na nossa estrutura do sistema, tá? Já do nosso projeto, o pessoal costuma utilizar muito isso para soldagem, tá? E a gente tem uma aba de estrutura de sistema complexa, onde a gente coloca ali a opção que a gente quiser, tá? O próprio SolidWorks já dá pra gente algumas combinações pra gente fazer os cortes, né, dessa tubulação, enfim, do que a gente esteja fazendo com soldagem, e a gente consegue deixar isso bonitinho aí pra já partir pro nosso projeto, tá? Referente às propriedades de listas de corte, pessoal, a gente vai ter lá os nossos itens, tá? E aí a gente consegue abrir as propriedades e dentro das próprias propriedades a gente consegue apontar esses itens de forma referencial à nossa lista de corte, tá bom? Então, sempre que a gente mudar alguma propriedade que tiver referenciada ao item, vai mudar lá na lista de corte também, beleza, pessoal? Então, para vocês darem uma olhada lá na lista de corte, eu consigo já pegar o item e aplicar essa propriedade a ele, tá? Ou seja, posso colocar uma descrição, posso colocar o comprimento total, posso colocar o material que eu quiser. E isso, obviamente, vai mudar referente ao item que você está colocando na sua lista de material, tá bom? Bom, sobre os pontos de referência, a gente tem ali a opção já, tá, de criar os pontos dentro do SolidWorks. Isso não é uma novidade, mas agora a gente vai conseguir definir a posição do nosso projeto a partir deles. Ou seja, a gente vai definir ali o X, Y ou Z, tá? E a partir desse momento ele vai criar já pra gente uma posição. E interessante, como eu havia falado, é que essa posição, ela não vai mudar, independente do tamanho da sua peça, independente do que seja, tá? A partir do momento que você setar essa configuração, esses pontos, a partir das coordenadas, ele vai ficar bonitinho para você, tá? Bounding Boxes também, pessoal, segue a mesma ideia aí dos pontos, tá? Só que você vai criar, vamos dizer assim, uma caixa imaginária em cima do seu sólido, tá? Então você vai selecionar ali o plano que você queira, que você quer deixar ele grudado, e ele funciona a partir de sistema de coordenadas também. Então você pode colocar ali as suas direções fixas, onde tem o eixo X, o eixo Z e o eixo Y, e você pode definir
por você mesmo em que lugar você quer que ele fique, tá? E aí, o mais interessante, como eu havia falado anteriormente, é que ele não muda o comprimento total dos seus objetos, tá? Ele continua da mesma maneira. Bom, pessoal, sobre o ambiente de peças, tá? Foram essas as novidades. Achei bastante interessante, espero que vocês tenham achado também, tenham curtido. Isso é muito legal porque vem para agregar a nossa cultura, né? Vem para agregar a nossa comunidade aí, que é muito grande dentro do SolidWorks, tá, pessoal? Bom, eu vou passar a voz então para o próximo tema, tá? Vou deixar o pessoal falar um pouquinho, que eu já falei um pouquinho demais aqui. E espero que vocês gostem do próximo tema, beleza? Valeu, pessoal! Fala pessoal, tudo bem? Lucas da CADWorks aqui, técnico de aplicações, e hoje venho falar para vocês algumas novidades do What's New SolidWorks 2026. Então, bora conferir! Bom pessoal, dando continuidade aqui no que é de novo no SolidWorks 2026, trago para vocês um tópico muito importante, o ambiente de assemblies, trazendo com ele um indicador de alterações cosméticas. Agora não é necessário salvar a montagem se há apenas modificações cosméticas, como cores ou aparências forem aplicadas. A automação de fixadores, deixando que a IA do SolidWorks identifique os fixadores como porcas, parafusos e arruelas com bases em suas geometrias. Depois de identificados, posicione-os com um simples arrastar e soltar. Aqui mostro um vídeo onde, na prática, o indicador de mudança cosmética atua. Então, reconstrua e salve apenas quando necessário para reduzir a sobrecarga. Aqui no vídeo, vou fazer uma alteração nesta ferramenta. Seleciono esta face lateral, vou criar um plano, vou criar também um sketch, onde vai ser elaborado essa alteração de aparência. Friso que essa informação do nome do arquivo não vai ser alterado, certo? Posiciono aonde eu vou adicionar o meu símbolo de atenção, certo? Então, adicionando o meu símbolo de atenção, eu saio e assim consigo também alterar as partes de aparências voltadas para cores, tá? Então, eu seleciono a face da qual eu vou trocar de cor, troco ali de cor, certo? E após isso, nota-se que o documento permaneceu o mesmo, tá? Não havendo a necessidade de salvar o documento. Agora, a automação de fixadores. Reconheça e encaixe automaticamente porcas, parafusos e arruelas utilizando IA. Então, temos aqui alguns elementos mecânicos de fixação, sendo ele porcas, parafusos e arruelas, certo? E apenas com um arrastar e soltar e utilizando a IA do software, eu consigo um posicionamento perfeito e eficaz. Posicionando os parafusos nas devidas furações e assim finalizando esse tópico da utilização da IA para posicionamento e fixação dos elementos na montagem. Então, pessoal, essas foram as novidades que tivemos no ambiente de assemblies no SolidWorks 2026. Agora, bora para o próximo tópico que tem muito mais novidade aí pela frente. Um ambiente que teve bastante novidade também, pessoal, é o ambiente de drawings. Tá? Então trago aqui alguns tópicos de tudo que há de novo no SolidWorks 2026 na parte de drawings. Então temos gerar desenhos automaticamente. Automatize tarefas iniciais de desenho e detalhamento com melhorias em IA. Reduza etapas que não agregam no valor com a geração de desenhos assistidas por IA, especialmente otimizados para processos de lotes de desenho. As linhas magnéticas para anotações. Organize desenhos com alinhamento inteligente para diversos tipos de anotações. Compatível com notas, símbolos de solda, acabamento superficial e revisões de símbolos GTOOL. Pessoal, quero dar ênfase nesses símbolos de GTOOL. Essa palavra aqui no final, GTOOL, é a abreviação de tolerância geométrica. Então, dando continuidade, temos aqui a aprimorar a clareza na apresentação e organização geral dos desenhos.
Temos também quebrar linhas de cotas. Adicione quebras nas cotas onde elas se cruzam ou se sobrepõem, melhorando aí a clareza e a legibilidade no desenho. Textos personalizados em caixas com tolerâncias geométricas. Insira qualquer combinação de números, letras ou símbolos nos campos de faixa de tolerância geométrica, melhorando aí uma maior flexibilidade na rotulagem ao utilizar tolerâncias geométricas. Trago aqui para vocês um pequeno vídeo a respeito de gerar desenhos automaticamente. Então, diminua o tempo necessário, né, para documentar as peças e as montagens utilizando IA. Temos aqui um ambiente de peça e uma montagem, certo? Onde eu vou selecionar todos os itens dessa montagem e vou conseguir gerar um desenho detalhando item por item dessa montagem, certo? De forma onde traz para a gente cotas e informações de extrema relevância aí para o nosso projeto. Linhas magnéticas. Ajuste automaticamente um alinhamento das anotações para otimizar a organização dos desenhos. Então, eu já tenho aqui algumas informações e com o recurso de Magnet Line eu consigo um melhor posicionamento das mesmas. Quebras de linhas de cota. Melhore a clareza quando os textos e linhas de cotas se cruzam. Perceba que a partir do momento que eu selecionar a opção de quebra, ele vai estar fazendo a intersecção entre uma linha de cota e outra, não deixando que elas se cruzem. Certo, pessoal? Então eu mostro aí no desenho que colocando essa configuração, as linhas de cotas não se sobrepõem e também não se cruzam. Texto personalizado em molduras de tolerância geométrica. Permite adicionar textos ou símbolos personalizados às etiquetas de tolerância geométrica. Então, trago para vocês aqui o recurso Geometric Tolerance, certo? Aqui eu consigo posicionar nessa caixa de diálogo uma série de símbolos, né, que vão auxiliar aí na nossa no nosso detalhamento do nosso desenho, certo? E ele traz aí muitas informações interessantes aí para a gente de forma clara e objetiva. No ano de 2025, pessoal, o SolidWorks passou por algumas alterações nas suas versões, trazendo também algumas novidades, principalmente algumas novidades no ambiente de drawing. Então, trago para vocês alguns tópicos que eu achei interessante pontuar, que possivelmente passou despercebido nessas atualizações que tivemos no ano de 2025. Então, lista de material achatada, a lista BOOM. Conseguimos exibir aí a quantidade total de componentes. A filtragem de lista de materiais por estado de exibição. Represente com precisão os estados de exibição nas listas de materiais BOOM. Tabela de família. Permite visualizar de forma rápida dados de configuração e propriedade personalizadas de peças e montagens por meio de uma tabela. Lista de material BOOM achatada, exibindo aí a quantidade total dos componentes. Logo aqui de início, pessoal, já percebemos uma certa diferença entre as linhas e colunas dessa lista. Fiz um pequeno vídeo de como ficou depois dessas atualizações. Perceba a diferença entre elas e a partir daí a gente consegue alterar com o recurso Flattened, trazendo aí um padrão e colocando todos os itens na nossa lista de material BOOM. Filtragem da lista de materiais por estados de exibição. Represente com precisão os estados de exibição nas listas de materiais. Então aqui, pessoal, eu vou entrar na minha listas de materiais, certo?
Vou pontuar para colocar todos os estados de exibição. Perfeito? E a partir daí, tenho a minha tabela já gerada com os devidos estados de exibição já posicionado. Tabelas de família. Exiba rapidamente dados de configurações ou propriedades personalizadas de peças e montagens por meio de uma tabela. Então aqui, pessoal, mostra uma peça com diferentes tipos de configurações e eu consigo trazer uma tabela família mostrando essas devidas configurações de uma forma clara e objetiva na tabela, colocando os tipos, colocando o tamanho, os diâmetros e também o número que essa peça recebeu. Identificadores de lista de corte. Garanta a consistência seguindo as unidades definidas no documento. Tabelas de revisão também foi o item que passou aí por atualizações no ano de 2025. Então, garanta uma maior clareza e organização nas tabelas de revisão. Identificador de lista de cortes. Garanta uniformidade adotando as unidades padronizadas no documento. Então, pessoal, aqui eu tenho a nossa tabela com algumas informações sobre a nossa lista de corte e assim, voltando para o meu ambiente de peça, eu consigo ir em opções e deixar habilitada a opção de mostrar os detalhes na lista de corte, dando uma maior clareza e objetividade no nosso projeto. Tabelas de revisão. Assegura maior clareza e organização nas tabelas de revisão ao fixar a primeira linha. Então aqui, pessoal, na nossa tabela, eu consigo ir em opções e deixar habilitado para a primeira linha ficar fixada, mantendo aí uma melhor otimização na estrutura do nosso projeto. Bom, pessoal, e essas foram as novidades que tivemos no ambiente de drones no SolidWorks 2026. Agora passo a palavra para outro técnico aqui da CADWorks para falar mais novidades para vocês do SolidWorks 2026. Então, bora conferir. E obrigado, Lucas, por mostrar esses detalhes para a gente, né, na parte de detalhamento aqui do SolidWorks, as novidades que a gente tem. E bom, me apresentando, boa tarde, eu sou o Rafael, técnico aqui, né, na CADWorks, e eu vou estar mostrando para vocês algumas ferramentas, né, e algumas atualizações que a gente teve dentro da ferramenta do SolidWorks Holding, né, nessa parte aqui da nossa live. Bom, para a gente começar então, a gente tem 3 principais novidades aqui dentro do ambiente do SolidWorks Holding, tá? Sendo elas, né, a primeira que a gente teve um aprimoramento na parte das coberturas, né? Então, se você já trabalha com as coberturas, né, que é aquele revestimento que a gente consegue estar fazendo nas nossas tubulações, aquele painel que a gente tem, né, de como a gente seleciona esses materiais que vão ser utilizados, ele foi todo remodelado, então está muito mais fácil para a gente adicionar o material e também ele criou algumas macros, né, enfim, a gente consegue criar alguns favoritos ali dentro de informações para facilitar ainda mais o nosso uso com esse tipo de ferramenta, né? Então você que trabalha com coberturas vai ficar muito mais fácil essa vida agora. A gente também teve algumas melhorias na hora que a gente está criando rotas automáticas dentro do SolidWorks Holding, né? Então agora a gente consegue ter uma melhoria na hora que a gente está criando essas rotas automáticas através de um esboço, né? Então se já tem um esboço ali pré-definido onde eu quero que passe aquela minha tubulação, eu consigo utilizar ele de maneira muito mais eficiente dentro do nosso SolidWorks agora. E a outra novidade que a gente separou para vocês é a questão dos templates, né? Então agora a IA do SolidWorks, né, que está sendo introduzida agora na versão 2026, ela ajuda a gente na hora que a gente estiver fazendo, por exemplo, uma alteração no template ou então no formato da folha que a gente está trabalhando, né? Então ele vai remodelar ali, enfim, tentar ajustar
as vistas, anotações, se a gente tiver colocado balões também, ele vai tentar reorganizar isso para ficar de um jeito mais interessante de acordo com aquele novo template que você está aplicando dentro do seu SolidWorks Routing, tá bom? Bom, para a gente se aprofundar um pouco mais nesses tópicos, eu separei 3 vídeos aqui mostrando um pouco essas novidades e eu vou estar apresentando ele agora para vocês. A questão do acabamento, né, que eu comentei com vocês, a cobertura, então na hora que a gente vai adicionar esse tipo de recurso, ele fez uma remodelação, então a gente tinha uma lista um pouco limitada, né, de materiais que eu poderia estar utilizando, agora ele usa como base a nossa propriedade de materiais do SolidWorks, né, então eu tenho um grau de liberdade muito maior de coberturas e acabamentos que eu posso estar fazendo nas minhas tubulações flexíveis ou então rígidas dentro da ferramenta, e eu consigo adicionar esses itens como favoritos também. Então, se for algo que eu sempre vou estar utilizando, né, eu consigo estar reutilizando ele ali de maneira muito mais simples, né? Eu não vou precisar toda vez vir e selecionar aquele item. Ele já vai estar ali no meu favorito para mim vir e selecionar e adicionando as camadas de acordo com a minha necessidade, né? Então, fica muito mais fácil para a gente estar trabalhando com esse tipo de dados, né? Bom, o próximo ponto é a questão da rota automática, né? Então, agora está muito mais fácil para a gente estar trabalhando. Então, na hora que eu vou adicionar, por exemplo, um componente novo dentro da minha montagem, eu já quero fazer ali o roteamento automático desse item, ele vai ser muito mais fácil para a gente, né? Eu vou posicionar ele no lugar que eu quero, já vou ter um esboço ali pré-definindo mais ou menos por onde aquela minha rota automática ela tem que estar passando, e aí eu seleciono ela e a inteligência do SolidWorks Routing vai fazer todo o processo ali para encontrar o melhor caminho mantendo os dados que eu coloquei na minha rota, né? Então facilita muito para a gente estar trabalhando desse jeito aqui dentro da nossa ferramenta. E o último ponto que a gente tem é a questão dos formatos de folhas, né? Então aqui eu consigo estar gerenciando exatamente como que vai ficar posicionadas as minhas informações. Então se eu for trocando, por exemplo, o formato de folha que eu tenha, talvez de 1 a 3 para 1 a 4, ou então de 1 a 0 para 1 a 1, por exemplo, ele vai reposicionando os dados, mudando o tamanho de fonte, enfim, posicionamento, para que fique algo mais organizado para a gente na hora que a gente está fazendo essas alterações, né? Para a gente não vir depois de alterar isso e colocar tudo manualmente, a ferramenta já posiciona para a gente de acordo com o que a IA acha mais interessante. Bom, pessoal, essas eram as novidades que a gente tinha separado para vocês aqui no nosso evento de lançamento do SolidWorks 26 sobre o SolidWorks Routing, né? Espero que vocês tenham gostado dessas novidades. Caso você utilize o Routing, comenta aqui no campo de comentário da nossa live se vocês utilizam, quanto tempo vocês utilizam, que a gente vai ficar feliz de estar escutando os comentários de vocês, né, e conhecer ainda mais os nossos clientes. Eu deixo então a palavra com o próximo técnico, que vai estar dando seguimento aqui na apresentação para vocês. Espero que vocês gostem dessas novidades que ele separou também e a gente se vê mais para frente. E antes de continuarmos, eu gostaria de convidar aqui o pessoal da SolidCAM, nossa parceira de longa data e referência em soluções de usinagem integrada ao SolidWorks. A SolidCAM é uma aliada fundamental no ecossistema CADWorks, levando mais eficiência, precisão e produtividade para quem busca integrar o projeto ao processo de fabricação. E eu convido o Felipe Semensato da SolidCAM para compartilhar com a gente um pouquinho sobre essa parceria e novidades que vem por aí. Seja muito bem-vindo, Felipe. Agora é com você. Olá, eu sou o Felipe da SolidCAM Latam, a subsidiária da SolidCAM aqui na América Latina. Eu espero que você, usuário da plataforma SolidWorks, esteja aproveitando esse evento e esteja a par com todos os lançamentos e novidades que estão sendo apresentadas. Eu vim aqui um pouquinho para falar sobre a SolidCAM, sobre a nossa plataforma e também sobre a parceria com a CADWorks. A plataforma SolidCAM ela tem como objetivo impulsionar a produtividade das indústrias que possuem em seu parque fabril ou em seu processo de fabricação máquinas CNC. E o principal benefício da plataforma SolidCAM somado à plataforma SolidWorks é a verdadeira e perfeita integração CAD-CAM. Ao passo que a engenharia de produto, quando faz uma alteração no modelo real, isso reflete automaticamente na programação CNC, diretamente no caminho de ferramenta. Por essa razão, as plataformas CAD e CAM estão perfeitamente integradas. O SolidCAM poderoso hoje está preparado para programar desde uma máquina simples, como um torno XZ e uma máquina 3 eixos, até mesmo as máquinas mais complexas do mercado, como quarto e quinto eixo simultâneo, cabeçote móvel e até eletrosão a fio. Sabemos de quão grande o Brasil é e quão complexo é o entendimento de usinagem dentro do nosso território.
e seria praticamente impossível para a SolidCAM Latam alcançar e fazer um excelente trabalho sem os parceiros estratégicos que a gente vem desenvolvendo nos últimos anos. Por essa razão, existe essa parceria com a equipe da CADWorks. A CADWorks, hoje, uma das principais distribuidoras da plataforma SolidWorks e SolidCAM, com uma equipe altamente qualificada, tem feito a diferença dentro do Brasil. As indústrias que trabalham com a plataforma SolidWorks e SolidCAM junto da CADWorks hoje estão produzindo muito mais com menos. Existe um excelente suporte técnico e uma implantação muito bem feita. Por essa razão, a CADWorks hoje é um dos principais parceiros aqui da SolidCAM. Obrigado a toda a equipe CADWorks. Em nome da SolidCAM, nós queremos agradecer a vocês pelos excelentes números e resultados que vocês têm proporcionado e também parabenizá-los por estar fazendo um excelente trabalho técnico no território brasileiro. A todos os usuários SolidWorks, não deixem de conhecer a plataforma SolidCAM. Espero que vocês estejam aproveitando esse evento. Um abraço de toda a equipe SolidCAM. Muito obrigada, Felipe, pela presença e pelas suas palavras. É sempre uma honra contar com a SolidCAM ao nosso lado, levando ainda mais eficiência e integração para os nossos clientes que utilizam o SolidWorks. E agora, pessoal, seguiremos com a nossa programação e com mais novidades sobre o SolidWorks 2026. Vamos lá, pessoal? Opa, pessoal, olha eu aqui de novo. Bom, voltando aqui, né, eu vou falar para vocês um pouquinho, então, sobre as novidades que vieram aí no SolidWorks Visualize, tá? Que, para quem não sabe, é a nova ferramenta desde 2024 que o SolidWorks colocou aí para a gente fazer a renderização dos nossos projetos, fazer fotos, fazer vídeos, tá? Tudo mais, pessoal. É legal porque quem curte aí essa área de marketing, por exemplo, da empresa, ou então gosta realmente de fazer a renderização, precisa fazer essa renderização dos seus projetos, dos seus componentes, vai curtir bastante, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aí no que veio. Bom, agora a gente vai ter a opção de DSP-BR para o SolidWorks, ou seja, a gente vai ter um controle avançado de aparência e compatibilidade para o SolidWorks, tá? A gente vai ter também uma novidade bem legal, pessoal, que agora a gente vai renderizar no Visualize sem sair do SolidWorks. Ou seja, quem era aí apto a usar o PhotoView, que estava ali disponível até 2023, tá? Que foi descontinuado no 2024, vai ter uma opção parecida agora no 2026, referente ao Visualize, tá? E aí também vem junto o modo rápido de Stellar, né, que agora ele está disponível com suporte para as placas de vídeos AMD, tá? Que não tinha antes. Então agora quem tem AMD vai poder usar sem nenhuma preocupação, tá, pessoal? Então aqui, por exemplo, a gente tem já referente à primeira novidade do Visualize, a gente tem um material com uma maior qualidade, tá? Dentro do SolidWorks, onde a gente traz especialmente esses materiais de dentro do Visualize. Então, basicamente, tá, pessoal, isso não é algo, claro, um fato, tá? Mas ele é uma biblioteca compartilhada com o Visualize, já que dentro do Visualize a gente tem esses materiais aí de alta qualidade. No SolidWorks agora a gente tem também, tá? Então aqui é aquela questão que eu falei para vocês, que quem utilizava o PhotoView vai curtir bastante, tá, pessoal? A gente consegue agora colocar um plano de fundo, por exemplo, no nosso SolidWorks e renderizar por dentro do próprio SolidWorks. A gente não precisa nem abrir sequer o nosso Visualize para poder fazer essas renderizações, tá? Então vocês podem ver aí que a qualidade fica show de bola, vocês não precisam ter preocupação. Inclusive a gente tem ali a opção de escolher a qualidade da imagem, ou seja, uma qualidade baixa, uma qualidade média, uma qualidade alta. Isso fica aí de acordo com o que vocês necessitam, tá? E aí também agora sobre o Fast Render Molder da Stellar, ou seja, agora a gente vai ter essa opção aí para quem tem placas gráficas da AMD, tá? Vocês podem perceber também que a qualidade melhorou bastante dentro do Visualize. A gente tem algumas opções mais legais, tá? Então a gente tem algumas questões de profundidade, ele tá mais rápido pra gente e ele não fica aquela renderização em tempo real na tela, ou seja, aqueles quadradinhos ali passando de um lado pro outro, tá? Bom, pessoal, em questão ao Visualize, tá? Foi bem rápido. Foi, acredito eu, que seja um ambiente que teve menos novidade dentro do SolidWorks, porém, foram grandes novidades, tá? Então, espero que vocês tenham curtido. A gente vai estar olhando aí também os comentários, espero que vocês estejam comentando bastante coisas aí. E agora eu vou passar para o próximo tema, tá? E eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Valeu! Tudo bem, gente? Eu sou Davi Moreira, técnico em aplicação aqui na CADWorks, e eu vim apresentar alguns tópicos específicos das atualizações do SolidWorks 2026, tá? Outros técnicos vão posteriormente
apresentar os outros tópicos de maneira precisa, e cada tópico tem a sua atualização, seu multiproduto tem a sua atualização. E eu vou tocar aqui com o principal, a parte inicial do SolidWorks Connected. Teve algumas atualizações em si, que começando, né, de praxe, a Dassault Systems, ela pegar algumas recomendações da própria comunidade, tá? De atualizações, seja ela de multiproduto, né, seja do SolidWorks padrão, SolidWorks Connected. Então, no SolidWorks Connected teve várias atualizações e várias novidades que estão por vir no 2026, tá? Começando pelo recarregar do servidor, que você vai conseguir reverter o último salvamento de projeto que você fez, né? Então, se por exemplo, você quer voltar, retroceder uma versão do seu modelo, do seu projeto, e você lembra que salvou da última vez do jeito que você queria, vamos supor assim, você vai ter essa aba em si que você consegue recarregar do servidor ou do cache local o último salvamento que foi efetuado, né, desse recurso, desse projeto em si, para que você retroceda uma versão, por exemplo, né? Caso você queira, não fez uma modificação que você gostou e você queira retroceder uma última versão, você consegue fazer dessa forma, recarregando tanto do servidor quanto do cache local, tá? Então, essa é uma das primeiras atualizações que teve, né, na parte do SolidWorks Connect. Segundo ponto seria o deslocamento de componente, que era um problema que muita pessoa tinha, né, em questão de algumas vezes você ter um projeto, né, e às vezes tem um componente, um parafuso, você se querer arrastar ele para muito longe, né. Isso ocorria diversas vezes, né, e isso efetuava que muitas vezes a vista isométrica ou alguma vista direita, ela ia para muito longe porque tinha um componente muito distante da montagem principal fixa, né? Então, se você tem ali um projeto e você quer voltar esse projeto e tem esse tipo de problema, vai ser adicionado essa atualização de 2026, onde ele vai auxiliar exatamente nesse ponto. Se você arrasta, por exemplo, um componente para muito longe sem querer, ou às vezes foi algum deslize, né? Aqui deu um exemplo de metade da montagem, mas pode ser às vezes um parafuso. Ele vai adicionar aquela opção que foi mostrada no vídeo, onde ele vai mesclar novamente a montagem para que você não tenha esse tipo de problema futuramente, né? Que muitas vezes isso ocorre de peças estarem muito longe da montagem, você ter perca de referências, então isso vai auxiliar a você ter uma peça totalmente fixa e junta, sem nenhum componente isolado, né, solto no plano de montagem, por exemplo, né? Partindo para um dos tópicos principais de atualização do SolidWorks Connected, é um problema que muitas pessoas tinham, que às vezes elas perdiam a conexão de maneira não planejada, né? A pessoa está mexendo no SolidWorks Connected e de alguma maneira, né, alguma interferência de rede acaba caindo e você acaba perdendo acesso à sua rede de internet, por exemplo, e acaba que muitas vezes você perde ali seu desempenho, seu desenvolvimento de projeto, né? Então, foi adicionado o modo offline não planejado, né? Vai ser adicionado na próxima versão 2026 o modo offline não planejado, que você consegue se manter trabalhando mesmo que não tenha a conexão de internet, né? Mesmo que você tenha conexão, mas do nada essa conexão caia, você vai conseguir continuar mexendo, tá, no SolidWorks Connected sem problema nenhum, porque ele já vai ter essa intercalação do conectado para o sem conexão à rede, onde ele vai, né, dar a mensagem padrão que não está conectado a uma rede local, por exemplo, né, uma rede de internet, e ele já vai aplicar para você o modo offline, para você conseguir já continuar trabalhando de qualquer maneira no SolidWorks Connect de maneira offline, e após você ter a conexão novamente com a rede, você consegue voltar ao trabalho conectado a uma rede sem problema algum, tá? Então você tem ali essa facilitação até para inicialização, tá? Se caso você já está sem a conexão, né, desde o início, antes de iniciar o SolidWorks, você também vai ter essa mensagem nova, né, que vai ser a mensagem para você já abrir o SolidWorks com o SolidWorks Connected de maneira offline, para que você consiga continuar o seu trabalho sem problema nenhum, tá? Para que você não precise ficar parado até que a rede volte ou tem esse tipo de falta de conectividade, tá bom? Então, são algumas atualizações que são focadas para desempenho, para uso em si, e também teve algumas atualizações que foram feitas para questões de interface, para facilitação de interface, que um deles foi o comando de busca, onde agora você consegue adicionar palavra-chave em algumas opções, caso você necessite de, por exemplo, aquela opção ela tem um caminho muito extenso e você consegue adicionar
uma chave, uma palavra-chave, para que após isso você consiga, numa janelinha que abrir, pesquisar essa palavra-chave e aquela opção ela aparecer fixada para você. De maneira muito mais tranquila, você consegue achar aquela opção, tá? Muitas vezes, né, tinha algumas pessoas que elas ficavam perdidas, não sabiam onde ficava determinada opção, e isso tudo a gente consegue padronizar no Customize, né? Que é uma coisa totalmente customizada, onde eu consigo aplicar qualquer tipo de palavra-chave para determinado tipo de opção, tá? E são múltiplas palavras-chave que eu consigo utilizar, não fica só preso em uma só, tá bom? E também, visando essa facilitação de interface, temos a interface de usuário simplificada, onde muitas pessoas elas tinham um problema em utilizar a interface por conta que achavam que tinha muitas abas. Pessoas falavam que eu utilizo de uma aba, mas só uma opção dessa aba. Toda vez que tem que ficar trocando de aba, procurar essa opção e só utilizar ela, né? Então, a Dassault, visando isso, vai trazer a atualização para o 2026 dessa interface simplificada, onde ela vai unificar os tópicos com as principais opções de cada aba, seja ela uma aba de montagem, de peça e desenho, e vai simplificar tudo e unificar em somente uma abinha ali, tudo de maneira personalizada, se caso você quer alguma opção a mais, mas vai estar tudo enxuto em uma única aba, onde você consegue de maneira muito mais fácil achar as opções, deixar somente as principais que você utiliza e assim não poluindo a sua interface de usuário, tá? Então, a parte do SolidWorks Connected e também dos multiprodutos sempre tem atualizações de desempenho, novas opções, mas também uma facilidade de uso, tá? Como agora na parte do SolidWorks Connected você tem muitas facilidades de uso, vão ter várias atualizações de questão de uso que aumentam muito mais a régua de produtividade e a aprendizagem do software, onde você vai conseguir utilizar de maneira muito mais simples todas as opções do software. E partindo para a parte de exibição em árvore ainda no SolidWorks Connected, você vai ter, né, o pessoal que utiliza a revisão vai gostar bastante disso, que agora você consegue deixar visível na árvore de projeto, né, o nome e título, a revisão que aquela peça se encontra, aquela montagem, submontagem que se encontra, tá? Então você consegue adicionar armazenar muito mais informações na árvore de projeto mesmo, onde você consegue aplicar revisões, aplicar nome e título, como que estão salvos na plataforma, por exemplo. E isso tudo você consegue padronizar. Se caso você tenha vários projetos e você esteja se perguntando, vou ter que aplicar isso para qualquer tipo de projeto que eu vou criar? Não, você consegue aplicar isso na opção e deixar padronizado. Por exemplo, só quero que traga a revisão das peças de montagens na minha árvore de projeto. Então você consegue padronizar dessa forma, trazendo somente a revisão na árvore de projeto e assim trazendo mais informações para o seu ambiente, sem que você precise procurar qual é a revisão que ele está, sem que precise buscar essa informação. Você já vai ter ela ali na sua frente de maneira muito mais simples, tá bom? E partindo para a parte de simulações, né? Essas foram as atualizações de SolidWorks Connected, né? Essas novidades que estão por vir no 2026, tá? E iniciando na parte de simulação, a gente tem algumas novidades também. Porém, que eu vou deixar para daqui a pouco, pois agora o tópico do SolidWorks Connected acabou. Espero que vocês tenham gostado das novidades do SolidWorks Connected, tá? Depois eu vou voltar com as informações de simulação. Agora deixo para o próximo técnico apresentar as novas atualizações e novidades que vem por aí no próximo tópico. Obrigado. Fala pessoal, meu nome é Vinícius Moraes, como vocês já sabem, eu sou técnico de aplicações aqui na CADWorks. Estarei dando continuidade ao nosso webinar, falando um pouco sobre o tema Collaboration e alguns temas importantes que teremos sobre atualizações nesse SolidWorks 2026. Bom, com o tema Collaboration será implementado a Aura, que é a assistente de inteligência artificial para resumir informações e a pesquisa de linguagem natural. Com ela também veio a atualização de salvar configurações, sendo possível salvar configurações como uma nova peça ou montagem dentro da plataforma 3D Experience. Esse ano também nós temos a novidade de como conectar-se com colegas, acessando fóruns diretamente da interface do SolidWorks. Outra novidade muito aguardada esse ano será sobre compartilhar o comando, compartilhando projetos com facilidade do 3D Drive dentro do SolidWorks. Nós também teremos as marcações de desenhos. Com ela será possível atualizar automaticamente os desenhos com as propriedades de alteração de governança mais recentes dentro da plataforma. Seguido dessa atualização, nós também teremos a atualização das listas de cortes de soldagem.
Nessa atualização, já presente no Service Pack 2025, FD01, nós vamos poder salvar os itens da lista de corte dentro da plataforma 3D Experience para ter mais precisões nas listas de montagem e de manufatura. Outra novidade muito aguardada também nessa versão do SolidWorks 2026 é a opção de tabelas de projetos, sendo possível armazenar com segurança tabelas de Excel vinculadas externamente na plataforma 3D Experience. Uma novidade muito aguardada também são as atualizações de bookmarks, tendo esses bookmarks atualizados automaticamente. Outra grande novidade que nós temos nessa versão do SolidWorks seria a integração com o 3D Swim, sendo possível consultar projetos, problemas, marcadores e muito mais dentro de suas próprias comunidades. Seguida dessa novidade, nós também já temos uma novidade já presente no SolidWorks FD01, que seria o roteamento de documentos do Office, sendo possível automatizar fluxos de trabalho e de aprovação com base nos status de maturidade das peças. Outra novidade também muito esperada esse ano é a navegação pelos bookmarks, no qual nós vamos conseguir fazer um acesso simplificado a todos os bookmarks presentes na plataforma 3D Experience. Nós também teremos esse ano a inclusão de grupos de conversa, sendo possível organizar conversas em sessões personalizadas dentro da plataforma. E por último, não menos importante, nós teremos a opção dos componentes inteligentes, já presente no FD02 da versão de 2025 e aprimorada nessa versão 26. Com ela será possível os componentes inteligentes serem suportados pela plataforma 3D Experience. Bom, essas são uma das novidades que nós traremos agora no tópico a seguir. Bom, pessoal, através da Aura, nós vamos conseguir resumir rapidamente publicações, wikis, perguntas e ideias dentro da comunidade, capturando as principais conclusões em um único lugar. Também será possível iniciar conversas inteligentes, extrair contexto de qualquer publicação, ideia ou até mesmo de uma comunidade inteira para encontrar respostas. Com isso, nós também podemos ter o benefício de acelerar o fluxo de trabalho do SolidWorks com respostas instantâneas, resumos rápidos e conversas mais inteligentes dentro do ambiente do SolidWorks. Esse ano também será possível salvar configurações dentro da plataforma. Com essa função nova, nós vamos poder salvar configurações específicas de peças, montagens ou arquivos individuais diretamente da plataforma 3D Experience, criando variações independentes de uma peça ou montagem. Com isso, nós vamos poder manter um controle total sobre revisões e dados. Outra função bastante interessante esse ano é sobre o fórum de comunidades dentro do SolidWorks. Com essa função, nós vamos poder acessar fóruns de usuários da comunidade diretamente do software, podendo tirar dúvidas, compartilhar experiências e trocar ideia com usuários do nosso time sem sair do ambiente de trabalho. Isso será ideal para buscar soluções rápidas e aprender boas práticas e contribuir com a comunidade, colaborando sem esforço e compartilhando dados com colegas de time diretamente dentro da interface do SolidWorks. Uma função bastante aguardada agora no SolidWorks é a opção de compartilhar comando. Com ela é possível compartilhar informações com total transparência usando o 3D Drive, compartilhando arquivos diretamente do SolidWorks, sem preocupações com formato, sem limitações de armazenamento e com colaboração em tempo real com colegas, clientes ou fornecedores, com controle de acesso e rastreabilidade. Outra função muito esperada é a marcação de desenho. Através dessa função agora, é possível atualizar as propriedades de governança e assim elas sejam refletidas automaticamente nos desenhos técnicos em tempo real, garantindo o gerenciamento de alterações preciso e perfeito, melhorando a rastreabilidade e a comunicação entre departamentos. Outra função muito aguardada é a lista de cortes de soldagem. Com essa função agora é possível fazer um gerenciamento mais eficiente das listas de corte, com dados mais organizados, fáceis de revisar e exportar, uma visualização muito mais clara e intuitiva dos componentes na estrutura do projeto e a integração otimizada entre MBOM e EBOM, facilitando o alinhamento entre o que já foi projetado e o que será fabricado, conectando de uma forma fluida o design com a manufatura dentro da plataforma 3D Experience. Agora no SolidWorks 26 também é possível gerenciar os arquivos de Excel usando em tabelas de projetos diretamente na plataforma 3D Experience, garantindo um controle total e mais confiabilidade nos projetos, reduzindo assim os erros de versões,
pois todos os usuários acessam sempre as versões corretas das planilhas, evitando inconsistências e retrabalhos. Também é possível configurar peças e montagens automaticamente com base em dados centralizados e segundo. O Excel também deixa de ser um arquivo solto e passa a ser um arquivo linkado a peças diretamente controlado pela engenharia, garantindo a integridade e a rastreabilidade e o histórico de alterações, permissões e revisões totalmente controlados dentro da nuvem. Outra atualização importante são referente aos bookmarks, onde agora foi eliminada a necessidade de atualizações manual dos bookmarks, garantindo o acesso atualizado ao conteúdo marcado, com verificações e atualizações automáticas em cada sessão. Agora com o SolidWorks 26 nós tivemos integrações importantes com o 3D Swim. Com ele agora é possível fazer uma integração aprimorada para permitir que o cliente acesse informações essenciais do projeto diretamente dentro da comunidade do 3D Experience, sendo possível consultar projetos em andamentos, acompanhar problemas e ações pendentes, colaborar com equipes em tempo real, garantindo assim a centralização da comunicação da informação, maior rastreabilidade de decisões de mudanças e um acesso rápido a tudo que importa, sem sair da página do projeto. Outra mudança importante é sobre o roteamento de documentos do Office. Agora é possível aplicar fluxos de trabalho de aprovação no nível empresarial, acionando automaticamente templates de rota pré-definidos durante a alteração no estado de maturidade de documentos. Com isso, é possível certificar-se de que todas as aplicações necessárias sejam consistentemente iniciadas, rastreadas e auditáveis, garantindo uma automatização do fluxo de trabalho para aprimorar o controle e melhorar a eficiência da governança do projeto. Agora também é possível fazer uma navegação simplificada entre todos os bookmarks, onde nós podemos simplificar a navegação e navegar com melhor clareza entre todos os bookmarks relevantes. Com isso, nós temos a opção de identificar itens duplicados e perceber em qual bookmark nós queremos abrir tal componente que nós estejamos procurando. Bom, outra grande função que nós teremos nessa versão do SolidWorks 25 é a função de grupos de conversa. Com essa função, agora é possível organizar discussões técnicas e conversas do projeto em grupos de sessões personalizadas através do 3D Swim. Por último e não menos importante, nós temos a função que agora os componentes inteligentes são suportados via plataforma 3D Experience, e com isso deixam de ser apenas automação local e passam a ser ativos colaborativos. Ou seja, agora é possível armazenar e reutilizar componentes inteligentes na nuvem, compartilhando com sua equipe ou organização via 3D Experience. Também é possível automatizar processos repetitivos, aproveitando o poder da nuvem para manter seus componentes sempre atualizados e disponíveis onde quer que sua equipe esteja. Bom, pessoal, esses foram as novidades do SolidWorks sobre o tema Collaboration. Agora estarei passando a palavra para o técnico Cauã Santos falar um pouco sobre as novidades sobre o tema de PDM. Bom, pessoal, vou falar para vocês aqui sobre as novidades do SolidWorks PDM, tá? Para quem não sabe o que é isso, é a ferramenta do SolidWorks feita para gerenciamento de arquivos, tá? Então eu recomendo que você dê uma olhada, tá? Preste atenção. Porque tem muita coisa interessante e você que já usa o PDM vai gostar e você que não usa ainda é uma chance, tá? De você dar um olhar mais legal por cima do PDM, dar uma analisada, porque realmente pode ser algo que sirva para você, tá? Então eu vou mostrar para vocês algumas coisas que vieram e outras que já foram adicionadas no SolidWorks 2025, tá? Bom, pessoal, esses 3 tópicos que eu separei aqui primeiramente, eles já vieram na versão de 2025, tá? Apesar deles estarem prontos para 2026, a Dassault decidiu já deixar eles disponíveis para a versão de 2025, tá? No caso, busca integrada, busca de favoritos e buscar cartões, tá? Transferir responsável, que é uma novidade que vem bem forte aí, é bem legal, porque agora os arquivos que estiverem em checkout por qualquer usuário e ele estiver salvo na máquina local, a gente consegue fazer essa transferência para outro usuário. Então, o checkout, por exemplo, vai estar com o usuário A, ele passa para o usuário B e se mantém ali a atualização local. Informações de revisão, já tinha essa opção no 2025 SP2, então agora a gente consegue usar a variável de revisão em outras abas do PDM. E a visualização prévia é uma novidade que veio aí no 2026, quer dizer, a visualização prévia, né, pessoal, a gente já tinha. Mas agora foi implementado 2 novos tipos de arquivos que a gente consegue ter esse tipo de visualização, no caso o STEP e o Parasolid. A gente vai ter uma novidade referente a direito de acesso a pastas, ou seja, a gente não vai precisar mais ter acesso à pasta pai
para navegar nas pastas de níveis inferiores, tá? Então a gente não vai ter mais essa dificuldade. A gente vai conseguir acessar ali a nossa lista de material por dentro do Web 2, que é o nosso aplicativo do PDM no navegador, tá? Então a gente já vai conseguir ter essa visualização das nossas listas por lá. E a gente tem a tarefa converter, tá? Que a gente faz a conversão de arquivos por dentro do próprio PDM. Isso é mais uma das novidades do 2026 que foram adicionadas no 2025, antes do lançamento, tá? Junto com isso, a gente vai conseguir também arquivar fluxos de trabalho dentro do PDM. Então essa é uma novidade bem legal, porque a gente vai conseguir tratar o nosso fluxo de trabalho de uma maneira mais organizada, tá? Então a gente vai conseguir arquivar eles e deixar, por exemplo, fluxos de trabalho que estejam desatualizados ali de forma separada para a gente não se perder, tá? Bom, a busca integrada é algo que vocês que usam o PDM já devem ter notado que tem, tá? Então a gente consegue fazer uma pesquisa mais reservada dentro do PDM, onde a gente tem ali o nome, keyword, o data range e o user, e logo abaixo a gente tem também ali a nossa pesquisa mais recente, tá? É bem legal isso porque a gente consegue pesquisar de maneira mais assertiva, tá, pessoal? Seguindo, a gente tem o buscar favoritos, onde a gente consegue favoritar palavras, consegue favoritar componentes, consegue favoritar projetos inteiros também. Então é legal porque a gente tem essa opção e dentro do próprio PDM a gente já consegue deixar as coisas pré-setadas para a gente não ter tanto trabalho assim na hora de procurar os nossos arquivos, tá? Busca de cartões, onde a gente consegue não só pesquisar os nossos projetos, mas a gente consegue pesquisar também por cartões, ou seja, a gente vai conseguir pesquisar exatamente o que bate no nosso projeto, seja uma palavra exata, ou uma palavra específica que eu quero que tenha no projeto, enfim, a gente consegue fazer essas especificações e essas informações inteiras batem com o nosso cartão. Então, por exemplo, ali em keyword tá gear ACE e dentro do cartão tem a palavra ACE e tem a palavra gear também, onde ele já localiza pra gente e a gente tem já acesso a esse tipo de pesquisa, tá? Transferir responsável, que é aquilo que eu falei para vocês, tá? Então, aqui eu tô com um usuário, onde eu vou fazer uma operação, por exemplo, de suprimir um componente, uma peça normal aqui do meu projeto e eu salvo ela. Tá? A partir do momento que eu salvo, pessoal, ela estando em checkout por mim, ela continua com o meu usuário. E aí, se vocês verem, ela tá lá com o usuário checkout pelo Eric, tá? E aí, ele tá salvo no arquivo local. E aí, eu consigo fazer a transferência desse checkout para mim, ou seja, para o outro usuário. Isso é bastante legal, tá, pessoal? Porque ele mantém a modificação local que a gente tinha feito no arquivo, tá? A gente não precisa fazer nenhum tipo de movimentação. E é interessante porque a gente não precisa mais fazer aquele processo de passar o nosso componente para check-in, para depois passar ele para checkout de novo. Isso fica de uma maneira mais organizada e economiza o tempo do usuário de PDM, tá? Informações de revisão, isso já tem no 2025, tá, pessoal? Por dentro do próprio Windows Explorer, você vai ter ali a pastinha do seu PDM, onde você vai conseguir ver a revisão do seu item já na aba de Contain e na aba de onde que o componente está sendo utilizado, tá? Então, essa variável vai ser configurável por dentro dessas duas abas também. E a visualização prévia referente ali a arquivos STEP e arquivos Parasolid, que até então, no 2025, não tinha, no 2026 vai ter agora, tá? Assim como a gente já tinha a visualização prévia de arquivos, por exemplo, CAD-Part, DWG, montagens, esse tipo de arquivo que vem originários de CAD, tá? A gente já conseguia ver, mas foi adicionado STEP e Parasolid agora no 2026, tá? Direito de acesso a pastas. Pessoal, vocês podem perceber que o nosso usuário aqui, ele tem ali folder permissions, tá? Que na verdade, onde a gente dá essa permissão para ele ver a pasta, porém ele não tem acesso à pasta PY, tá? No 2025, ele não conseguiria, pessoal, não conseguiria ver nada dentro dessa pasta PY. Porém, ainda dentro da pasta PY, a gente consegue colocar ali para ele ter acesso a pastas inferiores. Então, a gente não tem mais essa preocupação. Ou seja, ele não precisa ter o acesso realmente à pasta raiz para ele conseguir ver o que tem dentro dela, tá? Lista de material Web 2, tá, pessoal? O PDM, ele já tem Web 2, tá? Para quem não sabe. O Web 2 é basicamente ali um site do PDM, onde a gente tem um localhost, que a gente consegue ver de maneira prévia os nossos projetos, tá? Uma visualização 3D
por dentro do próprio Redrawings. E agora, dentro do Web 2, a gente já vai ter a opção ali de lista de material, tá? E a gente consegue colocar diversas listas de materiais, seja de qual forma for necessário. E aí a gente tem a tarefa converter, que é algo que já foi adicionado também no 2025, tá? Onde a gente consegue selecionar um arquivo, no caso, qual tipo de arquivo a gente quer transformar para qual tipo de arquivo. Então, por exemplo, a gente pode colocar uma tarefa para cada vez que a gente salvar um projeto, ele converter para um Parasolid, ou então ele converte para um PDF, converte para um STL. Isso aí vai depender também da necessidade da empresa, mas é algo bem legal que veio forte aí no 2025, tá, pessoal? Assim, eu falo 2025 porque é uma novidade do 2026, mas a Dassault resolveu adiantar isso, tá? Então a gente consegue fazer várias coisas ali, que legal, mandando do Office para o PDF, mandando do Draft Site para o PDF, a gente tem essas opções dentro do PDM, tá? E vem aí também uma opção bem interessante, que é justamente aquela questão que eu falei de arquivar o seu fluxo de trabalho, onde você vai ter a opção ali de deixar ele de lado, tá? Caso você não esteja usando, ou esteja desatualizado, ou até esteja, de certa forma, bagunçando o seu fluxo ali. Então a gente já consegue fazer essa separação arquivando ele. Antes a gente só conseguia excluir o nosso fluxo, tá? Então, excluindo, a gente perdia ele. Agora, a gente arquivando o nosso fluxo, ele de certa forma está ali ainda no PDM, mas não de maneira útil, tá? Bom, vieram algumas outras novidades também, essas um pouco menos impactantes, tá? Como, por exemplo, a propriedade de categoria que foi adicionada, que é o File Patch, é um novo tipo de, uma nova condição de categoria que foi adicionada. Aviso para login do mesmo usuário, que isso foi adicionado no SP2 também, ou seja, quando o usuário administrador estiver logado no aplicativo de administração em outra máquina, vai aparecer esse aviso para ele, tá? E aí ele vai precisar fazer o logout e fazer o login em outra máquina, ou enfim, em outro servidor. Active Directory Sync, onde o indicador de andamento para sincronização do Active Directory aparece para você ali quando você passa o mouse em cima de Users and Group Management, que é referente ali aos seus grupos e usuários, tá? Você vai ter um preview de imagens para mais tipos de arquivos, isso já foi adicionado no SP1 também, a gente está deixando de certa forma melhor isso na atualização de 2026, mas na 2025 a gente já tinha isso, tá? E aí vem também um suporte a miniaturas para arquivos da biblioteca de projetos. Junto com isso, vem um indicador de andamento para login no SolidWorks PDM Web 2, que foi adicionado no SP2, tá? Então agora a gente vai ter acesso a esse carregamento, tá? Antes a gente não tinha noção, na verdade, como que estava o carregamento para entrar no Web 2, mas agora a gente tem um sinalizador ali. File Version Upgrade Utility. Bom, o desempenho agora a gente tem o tempo de check-in, então a gente consegue fazer aí um tipo de conta e a gente consegue fazer o tempo que o usuário pode ficar com o arquivo em check-in, tá? Ou seja, ele pode ficar 1 hora, 2 horas, 40 minutos e por aí vai. Só que a gente vai ter que fazer isso de forma manualmente no 2024, tá? A gente fazer isso de forma manualmente pela chave de registro. E aí, no 2025, a gente vai fazer isso também, porém, há outras maneiras, tá? Por exemplo, se a gente definir como 10 do 2025 SP1, a gente já consegue fazer ali uma contagem. Bom, a gente vai conseguir escolher arquivos para atualizar para CSV, tá? A gente vai conseguir subscrever uma última versão com revisão, então a gente consegue passar essa revisão como se fosse uma versão do nosso componente e adicionar prefixo e sufixo no nome do arquivo também. Tá. Significa que a gente vai ter essas opções aí para fazer, de repente, um compartilhamento, uma exportação de arquivos de dentro do PDM, tá, pessoal? E, após isso, a gente vai ter aí a Database Upgrade Wizard, que vai consistir em... A gente vai conseguir desativar agora os gatilhos personalizados que a gente tem dentro do Database Upgrade. Antes a gente não conseguia fazer essa desativação, e ficava aparecendo arquivo, ficava aparecendo mensagem pra gente, e aí agora a gente consegue fazer essa desativação, tá? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá? Vieram, claro, novidades com impacto, outras novidades sem tanto impacto assim, mas acredito que cada uma delas vai agregar para você. Caso você não conheça o PDM, ou enfim, tenha
essa curiosidade, eu recomendo que você entre em contato com a gente para saber um pouco mais, tá? O PDM, claro, é uma ferramenta do SolidWorks que pode agregar muito para vocês. Como eu falei, é um software para gerenciamento de arquivos, ele é especificamente para isso, então pode ser que vocês gostem, tá? Sobre as novidades, espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar o pessoal falar um pouquinho mais sobre os outros temas que vão vir aí pela frente e, novamente, se vocês precisarem de alguma coisa, vocês podem entrar em contato com a gente, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Muito obrigado. Pessoal, deu para vocês verem que a gente teve muita novidade bem interessante aqui no SolidWorks PDM. E um outro lugar que a Nação se preocupou muito, né, em colocar os olhos nessa versão 2026 foi no SolidWorks elétrico, tanto na parte esquemática quanto na parte em 3D também, tá? E aí nesse tópico que eu vou estar mostrando para vocês é justamente essas novidades, essas melhorias que foram lançadas na versão 2026 do SolidWorks elétrico. Bom, para a gente começar aqui, a principal novidade que a gente teve, né, foi que agora a gente consegue estar adicionando informações e referências de cabos ou então de peças de fabricantes direto de um arquivo do Excel, né? Então, se eu já tenho uma planilha ali com alguns dados selecionados, enfim, de acordo com as informações dos meus fabricantes, eu consigo estar puxando isso para dentro da minha biblioteca do SolidWorks elétrico para mim ter uma precisão maior nesses dados, né? Então fica mais fácil, é mais um jeito que a gente tem de estar adicionando essas informações aqui dentro do nosso SolidWorks elétrico. Uma outra novidade muito interessante também é que a Nação ela fez uma reformulação em alguns pontos, né, da interface na hora que a gente está trabalhando, né, inserindo componentes conectores, né? Então, na hora que eu estou colocando esses componentes e conectores ali, enfim, acessando a biblioteca, por exemplo, vendo o que vai estar conectado, né, nesse componente, eu consigo ter informações mais precisas e mais claras ali, né? Então tá muito mais intuitivo para a gente estar mexendo com esse tipo de dados. Agora eu vou passar para vocês duas novidades que já estão disponíveis caso você tenha o SolidWorks 2025, né, instalado na sua máquina e atualizado. A primeira é que agora a gente consegue atribuir peças, né, de acessórios aos componentes que a gente já tem, então a gente consegue melhorar ainda mais, deixar mais realista a documentação, né, e o processo de fabricação que eu posso estar tendo dos meus projetos que eu estou desenvolvendo dentro do SolidWorks elétrico. Então, se eu tenho um componente, por exemplo, uma peça de fabricante, eu consigo adicionar acessórios como pinos, tampas, soquetes, selos dentro desses dados para ele ter mais informações ainda e ficar muito mais parecido com o que ele realmente é na vida real, tá? E outro ponto legal que a gente também tem, que já está disponível para vocês, é que agora a gente tem uma maior flexibilidade na hora de fazer exportações de documentos em PDF. Então, ele dá para a gente mais informações ali para a gente estar gerenciando. Então, eu consigo mudar, por exemplo, formato de folha, escolher exatamente onde, o que eu quero exportar, se vai ser uma página em específico, um livro, ou um projeto como um todo. Enfim, tem um grau maior de liberdade para mim estar gerando esse tipo de documento, tá? Partindo agora para o SolidWorks elétrico 3D em específico, a gente tem uma opção muito interessante, porque a gente consegue simplificar o design, né, na hora que estiver fazendo esses projetos elétricos no 3D. Então agora eu consigo fazer o roteamento dos meus fios direcionado, né? Então eu consigo apontar exatamente qual que vai ser o fio ali em específico que eu quero fazer esse roteamento, né? Então eu não preciso mais ficar limitado, por exemplo, a fazer esse roteamento de todo o meu projeto, né, envolvendo todos os componentes ou todos os fios que eu tenho aplicados ali no meu 3D. Eu posso selecionar exatamente o que eu quero estar utilizando ali para fazer esse roteamento e ter uma maior precisão e um maior controle desses dados que eu estou gerando dentro do meu SolidWorks elétrico. Bom, vamos passar aqui para os próximos pontos. Então aqui a gente tem agora o Tooltips, né? Então o Tooltips nada menos do que são dicas que a gente vai estar recebendo conforme a gente for trabalhando, ou então editando cabos e fios, né? Então ele vai dar para a gente algumas informações de conectividade daquele componente, propriedades que eu possa estar tendo ali daquele item, né? Então ele vai ajudando, dando alguns highlights para a gente de informações para facilitar o nosso desenvolvimento desse tipo de tarefa, tá bom? Também adicionou para a gente, né? Agora a gente tem a opção de fazer a edição em lote, né? Então, se eu estiver mexendo, por exemplo, no comprimento de vários fios ao mesmo tempo, eu não preciso mais vir fazer individualmente isso, eu posso fazer isso em lote, né? Então, ele facilita para a gente fazer várias alterações, né, em uma grande escala, de maneira muito mais simples e fácil também para poupar o nosso tempo quando a gente estiver desenvolvendo um projeto. E também um ponto muito legal, que agora na hora que estiver trabalhando com o detalhamento, né, desses projetos, quando eu estiver ali, por exemplo, com um chicote num 2D ou algo do gênero, eu consigo
ter um grau maior de possibilidades de informações que eu posso estar adicionando nas minhas listas, né? Então, eu tenho ali algumas propriedades, vamos dizer assim, que eu posso estar atrelando àquela minha tabela, como colunas novas, para que eu tenha mais dados ali nesse meu documento que eu estou gerando para quando eu for enviar para um cliente, ou então para um uso interno, eu tenho uma maior precisão e maior informação desses projetos que eu estou trabalhando, né? Então vamos seguir aqui para o nosso primeiro vídeo, que é a questão da exportação, né, da importação, na verdade, dos dados do Excel. Então, dentro da minha própria biblioteca, agora eu tenho um campo, né, na hora que for importar os dados ali para dentro, onde eu posso importar informações do Excel. Então, se eu já tiver uma planilha definida com algumas informações, enfim, eu consigo puxar esses dados e eu posso para ele fazer uma simulação, por exemplo. Então, ele vai tentar identificar o que é o que ali dentro e trazer esses dados para dentro da minha biblioteca. Então é legal porque a gente tem mais uma forma, né? A gente já sabe que o Excel ele é uma ferramenta muito potente, né? A gente consegue criar várias macros, enfim, várias equações dentro dele, e eu consigo agora utilizar esse potencial que ele dá para a gente dentro das nossas bibliotecas, na hora que eu consigo adicionar mais e mais informações aqui dentro, né? O próximo ponto é essas modificações de interface, né, que a gente teve na hora que a gente está inserindo, por exemplo, um conector, então fazendo uma alteração nele. Então agora a gente consegue visualizar, por exemplo, quais circuitos exatamente eu quero estar envolvendo nesse componente que eu estou utilizando, né? Então são checkbox ali, então fica muito mais fácil para mim fazer esse controle, para identificar exatamente o que eu quero estar controlando com esse item. Então é bem legal porque a gente consegue ter um maior aproveitamento dos dados aqui quando eu estou trabalhando com esses dados. E uma coisa muito interessante também é que agora eu consigo fazer alterações muito mais precisas dessas minhas informações, né? Então eu consigo adicionar componentes a mais aqui dentro, né, dos meus itens de fabricante. Ele já tem uma base bem interessante de dados que o nosso fornecedor fornece para a gente, né, com essa biblioteca, mas eu consigo criar outros acessórios aqui dentro. Então, eu posso colocar pinos, né, esse tipo de dados aqui dentro, para que eu tenha mais e mais informações desses dados, né? Eu consigo ter realmente algo muito mais preciso, muito mais interessante na hora que eu estiver fazendo a minha documentação, né? Eu deixo ele realmente com mais características do modelo real que eu vou estar tendo ali na hora que eu for fazer a montagem, ou então entregar isso para o meu cliente, né? Um outro ponto bem interessante é a exportação em PDF, né, que eu tinha comentado com vocês. Então agora a gente tem mais opções aqui dentro, então eu consigo selecionar o que eu vou estar fazendo a exportação, se vai ser, por exemplo, uma página em específico, o projeto como um todo, consigo selecionar informações de fórmula que eu posso estar desenvolvendo dentro do meu SolidWorks, né, então eu consigo já criar alguns dados, enfim, algumas informações ali automatizadas para estar me ajudando, consigo selecionar orientação, enfim, várias opções que a gente já está acostumado a ver, geralmente quando a gente faz exportações em PDF, mas agora a gente tem isso dentro do nosso esquemático também, né? Então eu tenho uma maior precisão nos dados que eu estou gerando dentro da minha ferramenta, né? O próximo ponto, agora já indo para o ambiente do SolidWorks, né, dentro do SolidWorks Elétrico 3D, é a questão do roteamento de cabos, né? Então agora eu consigo selecionar exatamente qual que é o cabo, qual que é o fio que eu quero fazer esse roteamento, né? Então se eu tiver ali um sketch já definido com caminho, algo do gênero, eu posso vir, abrir ali a minha biblioteca de grupos, né, enfim, de marcadores que eu tenha de cabos e selecionar exatamente quem eu quero fazer o roteamento nesse momento inicial, né? Então é mais legal que eu tenho uma precisão muito mais interessante dessas informações aqui na hora que eu estiver gerando elas, né? Então fica bem interessante o nosso trabalho com essa ferramenta. E a questão, né, dos conectores, que eu tinha comentado com vocês. Então agora a gente tem, quando a gente está fazendo uma tabela personalizada ou algo do gênero, eu consigo, por exemplo, inserir colunas novas com informações que são pertinentes ao nosso componente que está disposto ali no nosso detalhamento, né? Então eu consigo puxar informações mais precisas, enfim, que vêm direto do meu SolidWorks esquemático para dentro desse ambiente também. Então tem uma personalização muito maior, tenho dados muito mais apurados aqui dentro dessa minha ferramenta a partir de agora, tá? Seguindo aqui para os próximos pontos, eu tenho mais alguns itens que a Dassault separou, né, de novidades dentro do SolidWorks Elétrico 2026. E esses dados, então, a gente tem, por exemplo, o gerenciamento de cabos, que ele foi aprimorado, né? Então agora a gente consegue fazer um gerenciamento mais eficiente, então a gente tem alguns filtros novos, né? A gente consegue ter alguns comandos para trocar o núcleo
núcleo, por exemplo, né, da onde esse cabo está sendo utilizado, enfim, consigo ter uma maior personalização na hora que eu estiver fazendo o gerenciamento desses meus cabos que eu já estou criando ali dentro daquele meu projeto. Consigo, por exemplo, né, caso eu esteja trabalhando com a minha biblioteca ali, eu tenho várias classes distintas, algumas que eu acabo não utilizando muito, eu posso vir e ocultar esses componentes agora também, então eu consigo fazer alguns filtros mais interessantes, seja na hora que eu estou mexendo no meu Classification Manager, que eu tenho muita informação, então a gente já consegue limitar isso com alguns dados para ficar mais fácil de eu encontrar as minhas informações dentro dele, né? E também consigo fazer atualizações, né, e substituições dos dados do meu projeto de uma maneira muito mais interessante. Então agora se eu estiver fazendo uma atualização de um símbolo, enfim, de uma referência de um cabo, que ele aparentemente, né, ele vai ser discrepante ali, as dados que eu tenho dentro dele, o próprio sistema já vai exibir uma informação para a gente, você quer fazer isso daqui, mas eu estou vendo que tem alguma modificação muito grande aqui, pode ser que você tenha feito uma alteração tão grande que não seja interessante a gente atualizar esses dados, né, e sim a gente gerar um item novo para essas novas informações. E um ponto bem legal que a gente tem aqui também, para quem trabalha em rede, né, tem vários computadores ligados ali no mesmo servidor de colaboração do SolidWorks elétrico, agora a gente foi lançada uma nova versão desse sistema de colaboração, né, esse servidor, ele antigamente, né, ele era a versão do 3, né, então era o Collaborative Servers 3, agora a gente está no 4 e ele teve algumas melhorias de infraestrutura, ele tem uma velocidade melhor nessas conexões e está uma comunicação muito mais interessante entre a máquina do usuário, que está realmente utilizando o SolidWorks elétrico, e esse banco de dados que faz o gerenciamento dos arquivos e dos projetos da biblioteca, enfim, que todo mundo fica acessando por dentro desse sistema, né? Então é bem interessante essa nova melhoria que a gente está tendo na versão 2026. Partindo para o próximo ponto aqui, a gente tem dois dados muito legais que são voltados para quem trabalha com a plataforma 3D Experience, né? Então se você tem, por exemplo, a plataforma 3D Experience implantada na sua empresa e quer trabalhar com o SolidWorks elétrico, a gente tem a versão do SolidWorks elétrico da plataforma e a gente teve uma melhoria muito interessante nela, né? E agora a gente consegue pegar todas as nossas bibliotecas, enfim, todos os nossos arquivos e não salvar eles só localmente, né, igual a gente faz com a versão desktop, que é a padrão que a gente consegue salvar isso direto num bookmark, no Space, dentro da plataforma 3D Experience, e independente do lugar que você tiver, você vai conseguir acessar esses dados ali, porque ele está tudo salvo em nuvem, né, então você tem um maior grau de liberdade para estar trabalhando com esses dados também, né, uma segurança maior. E a gente teve algumas melhorias também bem interessantes que já estão disponíveis para vocês, porque agora a gente consegue utilizar o SolidWorks Lexo 3D com o SolidWorks Connected, né, que é o SolidWorks da plataforma 3D Experience, né? Então agora esse conector ele está disponível para que você consiga trabalhar com esses dados também nessa versão do SolidWorks. Mostrando aqui para vocês um pouco mais da biblioteca, né? Então se eu estou trabalhando com o Electrical Designer da plataforma, eu consigo já salvar as minhas bibliotecas direto em um space em específico, onde vai estar esses meus dados. Eu consigo, enfim, criar relatórios desses dados para ver exatamente o que foi salvo, o que não foi salvo, e depois vai ficar tudo disponível para mim dentro desse space que eu criei na minha plataforma 3D Experience. E aí, independente de onde eu estiver, de qual máquina eu estiver utilizando, se eu baixar o SolidWorks elétrico esquemático da plataforma dentro dessa minha máquina e puxar esses dados, ele vai estar sempre atualizado com as informações da minha biblioteca de acordo com o que eu estou colocando no meu sistema em nuvem, né, da plataforma 3D Experience. Então eu garanto uma maior flexibilidade para mim estar trabalhando, independente de ser em uma máquina fixa, enfim, consigo ter uma maior dispersão desses dados ali de maneira muito mais organizada, né? E a questão que eu tinha comentado com vocês também do SolidWorks elétrico 3D da plataforma 3D Experience, né? Então, como eu tenho a versão do esquemático também, que eu acabei de mostrar para vocês, agora a gente tem a conector também para estar trabalhando com o elétrico 3D no nosso SolidWorks elétrico Connected, né? Então, tem as mesmas funções, enfim, todos os graus de liberdades que a gente tem, de automação, de conectividade que a gente tem com a ferramenta, eu passo a ter agora nessa modalidade do meu SolidWorks, né? Então tem um grau muito mais interessante de possibilidades dessas minhas informações, caso eu trabalhe com a plataforma 3D Experience, né? Então é um grau novo de liberdade que a gente está tendo. Bom,
Essas foram as principais novidades, né, que a gente acabou separando para vocês aqui no SolidWorks Electron, tanto as versões que eu comentei com vocês. Espero que vocês tenham gostado delas, né, que elas sejam úteis para vocês no dia a dia. E também sei que vai ter muitas coisas que vão ser apresentadas ainda nesse nosso evento para vocês, que vocês vão acabar utilizando no dia a dia. Então espero que vocês continuem aqui com a gente para que vocês vejam essas novidades também. E agora vamos ouvir também o pessoal da SUD, parceira estratégica da CADWorks e especialista em soluções voltadas para o setor moveleiro. A SUD leva a integração do SolidWorks para um novo nível, ajuda empresas, otimiza projetos e também automatiza processos e ganha agilidade na produção. Eu convido agora o Russo para falar um pouquinho sobre esta parceria e o impacto das soluções SUD para o mercado. Seja muito bem-vindo, Russo. É com você. Olá, pessoal. Hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre os desafios da indústria da marcenaria. A marcenaria está passando por um processo de modernização, maquinários e demandas dos seus clientes, produtos que têm que ser cada vez mais personalizados, especiais, multimateriais. E a dificuldade da indústria da marcenaria é que existem vários softwares para fazer coisas diferentes, o que complica muito a área de desenvolvimento. Daí surge o SUD. O SUD é um plugin do SolidWorks. Ele trabalha levando para o SolidWorks as ferramentas de uma marcenaria. Uma fita de borda, uma ferragem, multimateriais, produtos parametrizados. E o mais legal, eu consigo levar essa informação do projeto até a fabricação, até a comunicação com as suas máquinas. A CADWorks é nosso revendedor. Ele já está capacitado a entender a necessidade da sua indústria de marcenaria e desenhar o melhor projeto com as ferramentas da SUD e o SolidWorks. O SUD já está pronto para o SolidWorks 2026. As incríveis novidades do SolidWorks 2026, agregadas ao poder do SUD, levam para a sua marcenaria a melhor tecnologia. Um bom evento para todos! Obrigada, Russo, por compartilhar com a gente um pouco mais sobre essa parceria que tanto agrega valor ao ecossistema SolidWorks. A SUD é de fato um grande exemplo de como a inovação pode transformar completamente o fluxo de trabalho no setor moveleiro. E agora, pessoal, vamos dar continuidade ao nosso evento com mais conteúdos técnicos e demonstrações do SolidWorks 2026. Bom, pessoal, cá estou eu novamente para falar para vocês algumas novidades que tivemos no ambiente de Draft Site no SolidWorks 2026. Então, bora conferir que tem muita coisa legal aí pela frente. Começando pela página inicial, trazendo para a gente um cenário muito semelhante daquele que a gente já vê no SolidWorks, trazendo para o Draft Site, permitindo a gente acessar rapidamente arquivos recentes, modelos de exemplo, favoritos, configurações do ambiente de trabalho e recursos de aprendizado em um único local. Trazendo também faixa de padrões que permite a gente modificar padrões por meio de opções contextuais, disponíveis na faixa de ferramentas. Com ela, também temos a faixa de gradiente, que permite a gente modificar gradientes por meio das opções contextuais, disponíveis também na faixa de ferramentas. Temos também agora a compatibilidade com arquivos ECW, tá? Então agora a gente consegue anexar arquivos ECW. Importe grandes arquivos ECWs diretamente no Draft Site. Temos aqui agora pequenos vídeos mostrando essas atualizações que tivemos no cenário do Draft Site, iniciando pela página inicial.
certo? Aqui mostra um ambiente muito semelhante com o ambiente do SolidWorks, tá? Trazendo aí pra gente os arquivos recentes, os arquivos favoritos, tá? E os módulos de trabalho também que irá fazer parte do cenário de projeto de cada pessoa. Isso daí vai ser do particular de cada pessoa, essas configurações. Mas é muito interessante essa novidade no cenário pro Draft Site. Temos também a faixa de padrões. Edite padrões utilizando as opções contextuais nas faixas de ferramentas. Então, temos aqui um determinado padrão, tá? Onde a gente vai conseguir fazer a edição dele na faixa de ferramentas. Então, a gente vai conseguir alterar a quantidade, as vezes que ele se repete, e tudo isso daí vai depender da nossa intenção de projeto, auxiliando demais a gente em determinadas circunstâncias. Temos também a faixa de gradiente. Edite os gradientes utilizando as opções contextuais na faixa de ferramenta. Então, pessoal, temos aqui um desenho, né, um esboço de como se fosse uma piscina, tá? E a gente consegue, utilizando a nossa barra de ferramentas, estar utilizando aí, né, a customização dos gradientes. Então, a gente consegue estar alterando aí essas especificações mais voltadas para a área cosmética, né, para a aparência do nosso esboço aqui no nosso ambiente de 2D. A parte muito interessante também é os arquivos ECW. Agora conseguimos arquivar, né, anexar, né, arquivos que permite importar diretamente arquivos ECW de grande porte no Draft Site. Então temos aqui um exemplo de um arquivo de grande porte, tá? Que foi possível a gente estar anexando aí. Basicamente é uma vista aérea de algum local no mundo, tá? Onde antigamente isso aí não seria possível a gente estar fazendo com essa determinada clareza e fluidez como está sendo demonstrado agora, certo? Nota-se a riqueza de detalhes que conseguimos alterar, isso aí facilitando demais o auxílio de futuros projetos aí que possam estar na intenção de projetos de cada um. Bom, pessoal, e essas foram as novidades que tivemos tanto no ano de 2025 quanto no What's New SolidWorks 2026 no ambiente de Draft Site. Agora passo a palavra para um técnico da CADWorks para seguir com as novidades. Vamos iniciar alguns tópicos, novidades que estão vindo por aí na parte de simulação, plastics e flow. E a simulação, começando pela aresta de casca, tá? Que ele, na nova atualização de 2026, vai ampliar a precisão de simulações de forças distribuídas em modelos que utilizam ou necessitam de algum tipo de casca, tá? Onde de maneira mais precisa você vai conseguir adicionar os pontos de força, fixação, tudo isso de maneira muito mais prática, né? Desenvolvida em si, de maneira muito mais simples, né? O exemplo aqui que eu estou dando é a parte com o sistema de coordenadas mesmo, com o sistema de casca, né? Que seria esse pino, por exemplo, tá? Então vai ter essa otimização também na parte de controle de forças aplicadas em cascas, por exemplo, tá? De maneira muito mais simples. Tá? Então, nessa parte em si, teve muitas atualizações em volta de componentes efetuados por volta de casca, né? O segundo tópico em si de atualização, que foi um dos tópicos principais que eu particularmente mais gostei, porque são alguns pontos que pessoas reclamavam muito, né? De às vezes ficar perdendo tempo achando algum tipo de componente, que muitas vezes aparece aquela mensagem, falta um material em determinado componente, mas não era sinalizado qual componente faltava aquele tipo de informação, né? E agora a gente vai conseguir identificar os materiais, controle de malha aplicado na nossa simulação, que estão dando problema, né? Então ele vai grifar especificadamente a peça, né? Aqui a mensagem no caso fala que falta aplicar um material em determinada peça, então ele já sinaliza a peça que falta vai ser efetuada a aplicação de material, e aí você já consegue dar continuidade na sua simulação sem problema nenhum, né? Evitando, né, ter aquele trabalho de procurar a peça que está faltando algum tipo de material, ou aquele controle de malha que está dando algum tipo de problema. E você consegue achar isso de forma muito mais fácil. Ele já grifa a peça que está faltando ou está dando aquele problema para que você consiga achar de maneira muito mais simples e já efetuar novamente sua simulação, tá? Então isso é bem interessante, essa mensagem vai ajudar demais o pessoal que utiliza muito, né?
E a definição de casca também foi adicionado novas opções de padrões de casca, né? Definir novos tipos de casca padrão, né? Onde você consegue mudar qual que vai ser a especificação de casca, né? Se ela vai ser fina, se ela vai ser um pouco mais rígida, mais grossa, né? Então você consegue adicionar essas novas propriedades de cascas. E também, mesma questão, você consegue deixar default, né? Alguma opção, seja ela fina, seja ela um pouco mais grossa, esse tipo de malha, tá? Esse tipo de casca no caso, para ele já trazer padronizado, né? Para eu já ter essa padronização, para toda vez que eu aplicar, ele já vir com aquela casca mais fina ou aquela casca mais grossa, tá bom? E isso tudo de maneira muito mais simples. O Simulation ele teve muita opção adicionada em si, em seu repertório, mas também foi muito focado na questão de desempenho, né? Desenvolvimento do projeto da simulação, né? Uma coisa que o pessoal pedia muito, né, que era a questão de definir cargas de viga, né, o pessoal que utiliza simulações de estrutura, por exemplo, né, necessitava muito dessa parte de você conseguir direcionar os valores específicos para determinadas vigas por unidade de comprimento, né, você tinha ali as opções de por total, ou, por exemplo, você pegar por unidade, né, por seleção. Agora você tem essa nova opção, que é por unidade de comprimento, para os resultados mais rápidos e precisos, né? Como isso funciona, né? O exemplo que dá aqui é um exemplo de força mesmo, né? No material de viga, no componente estrutural, onde você tem as seleções ali e agora você consegue selecionar as unidades por tamanho, né? Por comprimento, por exemplo, para ela ser distribuída dessa forma, né? Por comprimento, tá? Então facilita muito na precisão de uma análise de componente estrutural você ter essa opção, tá? Habilitada, para que você tenha essa padronização e seja muito mais preciso, né? As suas simulações de componentes estruturais, que foi também uma atualização muito interessante, né? Foi focado bastante essa parte de componentes estruturais nas atualizações de simulation, né? Como, por exemplo, estudos de resposta sísmica, né? Que são aquelas respostas de forças, por exemplo, que um terremoto, né, pode causar numa estrutura, né? Um componente estrutural, que você consegue definir cargas remotas para simular esse comportamento sísmico sem que você necessite mudar essa geometria muito, né? Tenha que fazer várias regras de simulação para aplicar esse comportamento sísmico na sua simulação, por exemplo, né? Então você consegue, com a massa remota, aplicar uma simulação sísmica de maneira muito mais simples agora, que vai ajudar muito nos clientes, né, que as pessoas utilizam a simulação para componentes estruturais, auxilia muito ter essa informação dentro das simulações, tá? Então você tem ali uma simulação sísmica de maneira muito mais simples, muito mais aplicável, tá? Sem que você necessite quebrar a cabeça para aplicar uma simulação sísmica no seu componente, tá? Então teve várias atualizações dentro do simulation que auxiliaram muito nessas atualizações, nessas simulações de componentes estruturais, tá? E também, ainda mexendo na parte de componente estrutural, mas no geral em si, os modos de flambagem, que aí agora você tem uma filtragem de resultados, onde você consegue filtrar somente os resultados positivos, né, de questão de flambagem. Se você necessita somente dos resultados positivos, agora você tem uma opção a mais para extrair somente resultados positivos nas suas simulações de flambagem no geral, tá bom? Então você consegue rodar e o gráfico, ele agora só vai mostrar dados em si de flambagem, de fator de segurança de flambagem positivos, evitando e excluindo os negativos para ficar somente aquilo que é importante para você. Se você necessita os negativos, você pode deixar, mas se caso você quiser essa padronização somente dos fatores positivos, você consegue agora com essa nova opção que está para chegar no 2026 sobre resultado de flambagem, tá? E lógico, não pode faltar as questões de melhoria de desempenho. Sempre é importante, cada ano, a parte de simulação, ela ter alguma aplicação, né, em si, que ela melhora o desempenho, né? Vai ter alguma parte em si. Por conta que simulação, ela depende muito do projeto, depende muito da complexidade e às vezes acaba demorando muito alguns tipos de recursos, né? Alguns tipos de simulações. E a Dassault, ela está prestando atenção muito nisso e está trabalhando em cima para que o desempenho das simulações também seja muito mais rápida, tá? Melhorando ali o processamento de solve, de resultados, para que ele traga o resultado de maneira muito mais rápida para você, tá?
Então eles focaram muito na parte de diminuição de tempo de execução da simulação de conectores de parafuso, né? Onde teve uma redução de 28%, né, em comparação ao 2025 para o 2026, né? Onde no 2025 foi feito o teste e deu mais ou menos 1 minuto e 45, e no 2026 o mesmo teste efetuado foi validado, né, o desempenho de 1 minuto e 20 segundos, tá? Então teve essa melhoria de desempenho para conectores em si dentro da simulação, tá? Agora, entrando para a parte de Plastics, também teve várias atualizações, tanto de desempenho quanto de informações, que é importante ressaltar cada uma aqui. Como sempre, a Dassault vem sempre inovando na parte tanto de banco de dados, né, quanto de desempenho, igual foi dito anteriormente, né? Essa questão de banco de dados, né, de materiais, o Plastics já é referência por ser um dos maiores bancos de dados de questões de materiais plásticos, né, de materiais plásticos no geral, né? Então, nessa atualização de 2026 está para chegar mais ainda novas informações de materiais dentro do banco de dados do Plastics, tá? Com novas informações em si e também uma melhoria de desempenho no solver, tá? De até 30% comparado à versão anterior, né? Então agora a biblioteca está muito mais renovada com novos materiais plásticos para injeção, né? Para testes em si, para simulações de Plastics. Tá? Então você tem ali várias informações, várias performances também de velocidade em questões de variações de simulações dentro de um solver, por exemplo, né, no solver em si. Então você tem ali uma evolução tanto na parte de desempenho quanto material, que você tem vários tipos de aplicação agora novas dentro do Plastics, tá? E partindo para as novidades também na questão do uso, tem a parte de plotagem de volume, né? Que é a parte de visualizações de regiões não preenchidas, né? E para que isso vai servir, né? Que veio de novo em si, né? É um tipo de gráfico, né, resultante da simulação, que especificadamente o tópico trata de uma visualização de volume não preenchido, né? Que a gente já está acostumado a mexer dentro do Plastics, né? E para que vai servir, né? Vai servir para melhorar, a identificar e resolver problemas de tiro curto, né? Que basicamente ocorre quando o material não preenche todos os locais, né? Igual apresentado aqui no vídeo, ele não preenche todos os locais e a cavidade do molde, né? A plotagem de volume lá permite que você visualize imediatamente, né, as regiões que, né, não foram preenchidas e você consegue visualizar de maneira muito mais simples, né? Com essa opção nova, aonde falta esse nível de plotagem, por exemplo, né? E também vai melhorar, lógico, a qualidade da peça, né? Identificar as regiões que você pode ajustar, né, o design da peça, né, seja ela a espessura da casca ou algo do tipo, e garantir um preenchimento completo, né? E, consequentemente, as peças com a maior qualidade, tá? Partindo para outro tópico, né, que são as aberturas de ventilação baseadas em arestas, que agora essa abertura de ventilação está muito mais precisa, onde você consegue já adicionar arestas específicas, né, para que seja aplicada essas ventilações, né, na hora de simulação do Plastics, né, que para que vai servir também? Vai aumentar a precisão da questão de análise de ventilação e posicionar as aberturas diretamente nas arestas que você simula de forma muito mais realista ao ponto exato de onde o ar precisa ser liberado, né? Ou pode ser liberado, né? E também vai ter questão de prevenir defeitos, né? Ventilação inadequada, com por exemplo, causas de defeitos como o próprio tiro curto mesmo, e otimizar a colocação das aberturas de ventilação, tá? Para evacuar o ar de forma muito mais eficaz e evitar esses tipos de problema na hora da simulação do Plastics, né? Então teve várias informações novas em questão do Plastics em si, tá? Parte de desenvolvimento, parte material, que são diversos anos, todo ano tem essa atualização de bancos de dados para questões de mais materiais, né? Toda hora está atualizando, tá? Então é muito atual essa parte. E mesma coisa, tá? Pessoal que já mexe com a questão de materiais plásticos, materiais do Solid, também já está acostumado que você pode montar os seus materiais mesmos, tá? Mas também teve essa adição de materiais padronizados sem que você precise ter esse trabalho de adicionar um material novo, tá? Então, se caso não tiver um material plástico nessa atualização, possivelmente em 2026 ele vai chegar com essas 85 materiais e essa otimização de solver em 30% vai otimizar basicamente qualquer simulação de plástico que você for utilizar dentro do SolidWorks Plastics, tá? Agora, partindo para a parte do Flow, tá? Que não pode ser deixada de fora,
também teve algumas atualizações, tanto em desempenho quanto em otimização, que cada ponto aqui é interessante a gente pontuar. Então, com a parte de Flow, são algumas opções a menos, né? Teve algumas atualizações em si, mas eu coloquei aqui as principais, tá? Então, começando com a parte de potência total, tá? De fonte de superfície, que agora vai ter uma nova coluna, né? Do Surface Source, tá? No explorador de componentes, que resume as fontes de superfície e seus orçamentos de potência, tá? Que também vai mostrar a soma das fontes de calor e a quantidade total de fontes, né? E isso auxilia bastante, né? O pessoal que utiliza esse tipo de projeto, né? Vai auxiliar bastante nessa parte em si, tá? E também criação de 2 resistores, tá? Que agora é possível criar 2 resistores automaticamente, e essa opção, ela pode ser, e também pode se fazer isso especificando a potência, seja ela a potência ou EDB, tá? Ou importando em dados de Excel, tá? Então, todas essas opções, né, explorador de componentes, agora vai suportar recursos de 2 resistores automaticamente, e essa também é a questão de importar em Excel, ou a potência EDB em si, tá? Então, são novidades em si que são pontuais, mas são bem legais de ser colocadas aqui na apresentação, né? E partindo para os 2 últimos tópicos em si de Flow, tá? A gente tem a parte de recurso de preenchimento de ranhura, que preenche agora automaticamente folgas finas de malha com material sólido, né? Baseado em um critério de espessura. E o material é aplicado diretamente à malha, visível apenas no pós-processamento. Tá? Então você tem essas otimizações, né? Não só de atualizações de opção, mas também as otimizações do que já tinham, tá? Adicionando mais alguns outros nichos, ramificações do que você pode fazer no geral, tá? E por último, mas não menos importante, localizações de metas mínimas e máximas, tá? Que vai ser adicionado nessas opções, nessa atualização nova do 2026, que agora vai permitir identificar as coordenadas x, y e z dos pontos onde ocorrem valores mínimos ou máximos de metas de volume ou superfície, tá? Então, no geral, gente, as atualizações de simulação de SolidWorks Connected foram essas, tá? Então, esses 2 pontos em si teve bastante atualização, tanto na parte de otimização, quanto na parte de adições de opções novas, e também o Plastics com, novamente, a atualização do banco de dados dele com novos materiais e otimizações do solver, tanto do Plastics quanto do Simulation, tá? Então, você tem otimizações, coisas novas, que é bastante interessante, tá? Então, fiquem aí com as novas novidades, tá? Então, essas foram as novidades de simulação, Flow, Plastics e SolidWorks Connected. Pessoal, que evento incrível! Eu, de fato, quero agradecer a todos vocês que acompanharam com a gente esse webinar sobre as novidades SolidWorks 2026. Foi um prazer dividir este momento com tantos profissionais apaixonados por tecnologia, engenharia e inovação. Eu agradeço também aos nossos parceiros da Dassault Systems, SolidCAM e SUD, que tornam tudo isso possível e fortalecem a nossa missão de levar as melhores soluções do mercado para vocês, nossos clientes. E aqui na CADWorks, nós estamos sempre prontos para ajudar você e sua empresa para tirar o máximo proveito do SolidWorks e de todo o ecossistema 3D Experience. Se você quiser saber mais, entre em contato com o nosso time e de fato será um prazer conversar e entender como podemos apoiar os seus desafios. Muito obrigada pela presença e até o próximo evento da CADWorks. Tchau!